Aqui eu tô encontrando. Bom dia, turma. Tudo tranquilo? Muito calor aí? Todo mundo derretendo. Já cedo, 25 graus aqui. Nossa Senhora. Tá difícil, né? Quero saber quem é que estava reclamando do frio naquela época lá, onde estava aí aquelas temperaturas gostosas e amenas, né? Quem é que estava reclamando do frio? Agora torra, né? Vira milho de pipoca aí, né? Isso, vai, torra, vira torresmo no asfalto, né? Justamente, quero ver quem estava reclamando do frio aquela hora lá. Justamente, né? Sai para fritar ovo no asfalto aí. Para mim, aquela temperatura que estava aqueles dias de frio lá é a temperatura ideal. Né? Se todo dia tivesse aquele tempo lá, seria sensacional. Né? Quanto mais frio, melhor. Calor não dá, não rola não. É difícil. Mas vamos que vamos, né? Exatamente, né? Passou dos 20, já tá difícil já. Vocês chegaram a ver no Google Classroom lá, que eu postei todas as nossas aulas até o final do curso já, né? E também postei a última lista, né? A lista 6 aí, já para a gente estar completando, né? Aí as listas de atividades. Então, na semana passada a gente já tinha definido, né? Que a gente não ia fazer mais atividades semanais, né? Já tinha chegado ali no limite, né? De 10 semanas, né? Ali de atividades semanais, então eu não ia estar cobrando mais esse tipo de atividade, mas as listas, né, essas sim, estão contando ainda, né, 3 da primeira prova, 3 da segunda prova, a gente manter aí, né, um padrão por partes do curso, né, a lista 6 já está disponível lá, acredito que alguns exercícios dessa lista 6 vocês já conseguem fazer, né, que é aquela parte de decaimento, né, de datação de rochas, aplicando ali a lei fundamental da desintegração. Beleza? Essa aula aqui, né, é uma aula bem rápida, bem tranquila, né? Ela é mais para a gente entender aí como é que funciona a parte de radioatividade artificial, né? Como é que eu induzo aí o que a gente chama de transmutação nuclear artificial, né? Hoje a gente vai estar vendo a parte básica, né? A parte do equacionamento, né? De número de massa, número de prótons, número de nêutrons, né? Das equações. E amanhã a gente vai estar vendo a parte da energia, né? Como é que eu relaciono aí, né? A relação do balanço massa-energia, né? Inclusive amanhã vamos estar vendo aí a famosa equação de Einstein, né? O E igual a mc ao quadrado. Beleza? Vamos lá então, vamos fazer aí a nossa aula de transmutação. Então, a ideia, né, basicamente, era induzir aí os decaimentos naturais a partir de bombardeamento de núcleos com partículas energéticas. Então, a ideia foi basicamente aí do Rutherford. Né? Então, ele queria aí tá introduzindo, né, decaimento por próton, decaimento por elétron, né, fazendo aí de maneira artificial. Então, em 1919, o Rutherford criou esse aparato que está aqui, ó. Né? Tá bem esquematizado de maneira simples, né? Mas aqui eu tenho uma caixa, né? Que seria esse B aqui, é uma caixa. O T seria a entrada de gás N2, né? Então eu estou entrando aqui com gás nitrogênio, ok? E dentro dessa caixa, né? Eu tenho aqui um isótopo do rádio C, emitindo partículas alfa, certo? Então tá aqui, ó. Aqui está o meu isótopo radioativo. Ele está aqui dentro da caixa e ele está emitindo partículas alfa, ok? E eu tenho essa distância x, né? Então, a posição dessa caixa, né, da posição de onde está esse isótopo, ela é variável de acordo com essa distânciazinha x, ok? O F aqui é uma chapa de prata, né? Então, aqui eu tenho tipo uma chapa, né? O S é uma tela de sulfato de zinco, né? E o M é um microscópio. Aqui. Então, a gente tem justamente aqui
né, uma reação química acontecendo dentro da caixa, aonde a partícula alfa, que é liberada aí pelo isótopo do rádio, né, ela interage com o gás do nitrogênio. Então, isso aí é tipo como se fosse uma interação artificial, né, porque eu estou introduzindo gás nitrogênio, né, no recipiente. Então, aqui eu tenho a reação, ó, o gás nitrogênio, N714, mais a partícula alfa, né, que seria um núcleo de hélio, aqui, ó. Então, estou colocando a partícula alfa. Ela cria um núcleo de flúor 918, né? Esse núcleo aqui, ele é instável, tá? Ele não fica aí estável e ele decai, né, num oxigênio 817 mais um próton. Né? Então, o hidrogênio 1,1, né, eu poderia chamar aqui de próton, certo? Então, essa é a ideia que está acontecendo aqui. Né? Então, a partícula alfa interage aí com o átomo de nitrogênio, né, e deixa alguns rastros. Né? Era isso que o Rutherford via na placa de zinco lá. Né? Ele via esses rastros aqui, né, justamente aí, que seria o núcleo instável, né? E depois ele via justamente aí as duas partículas ejetadas. Então ele via basicamente um negócio assim, né? Ó. Vinha uma partícula, o meu núcleo, né? E ele caía em dois pedaços, né? Então aqui está o flúor, aqui está o oxigênio e aqui está o meu próton. Era esses os rastros aí que eles viam, né? Então a minha partícula alfa basicamente desaparecia. Né? Então, o que estava acontecendo? Então, essa partícula alfa estava interagindo, né, com um átomo de nitrogênio, produzindo um flúor instável, gerando um oxigênio mais um próton. Né? Então, essa é uma ideia de transmutação artificial. Né? Então, eu crio um núcleo que é instável a partir do bombardeamento de uma partícula, e isso gera, né, outras duas partículas aí no decaimento. Essa era a ideia de Rutherford, certo? Então, no esquemático, né, ó, a gente tem aqui, ó, uma partícula incidente mais um núcleo alvo, né? Então aqui, no caso do experimento de Rutherford, né, a minha partícula incidente seria a partícula alfa. O núcleo alvo, né, seria aqui o átomo de nitrogênio, né, o N714. O núcleo composto instável, né, foi aquele núcleo de flúor, que a gente viu agora há pouco no exemplo. E aí eu tenho agora, né, o núcleo produto mais a partícula ejetada. Né? Então a gente acabou de ver aqui que era um núcleo produto de oxigênio e uma partícula ejetada que era um próton. Então, basicamente, todas as transmutações, né, elas seguem aí essa regrinha, né, de partícula incidente mais núcleo alvo, que dá um núcleo composto instável, me dá um núcleo produto e uma partícula ejetada. Tudo bem, gente? Beleza? Dúvidas por enquanto? Tranquilo? Ok. Vamos ver alguns exemplos, então, né, desse tipo de transmutação. Então, o primeiro, a gente tem vários, né, mas aqui tem alguns exemplos aí. Por exemplo, o primeiro deles é transmutação alfa, né, ou que eu chamo aí de alfa-próton. Né? Por que alfa-próton? Porque eu vou estar sempre incidindo uma partícula alfa, né, e uma partícula ejetada vai ser sempre um próton, né, que é basicamente essa reação que nós acabamos de ver. Então, por exemplo, se eu tiver um átomo de boro 5,10 mais uma partícula alfa, certo? Isso vai me dar um átomo de nitrogênio 7,14 que decai num carbono 13 mais um próton. Né? Então, está aqui o meu núcleo instável, né? Sempre. Nossa, professor, mas o átomo de nitrogênio 7,14 ele não é estável. Sim, ele é estável, né? Na forma de gás N2. Né? Aqui eu estou com um átomo apenas só. Né? Então, a não ser que eu esteja formando aí, né, uma molécula, né, de gás N2, aí ele fica de maneira estável. Né? Agora, quando ele está sozinho,
né, eu posso dizer que ele é instável, além do que, né, ele foi gerado a partir de uma reação energética, né? Então ele é um átomo, vamos dizer assim, excitado, né? Ele está aí com uma energia extra do que ele estaria normalmente. Então eu tenho esses dois motivos aí para ele estar decaindo. Então todos esses caras no meio aqui são partículas do tipo instáveis, né? E aí, no primeiro exemplo, vai decair num carbono 613 mais um próton, né? Então, por isso que eu vou chamar aqui, ó, de transmutação alfa-próton. Outros exemplos, né? Então, tem o sódio, aí, ó, 1123, mais uma partícula alfa, dando aí um alumínio 1327, que resulta num magnésio 1226, mais um próton, né? Então, aqui eu sempre vou ter um próton como produto, né, da final, e a minha partícula incidente sempre vai ser a partícula alfa. Então a gente tem que fazer o balanceamento, né? Então a ideia basicamente é fazer o balanceamento. Se eu tiver aí um alumínio 1327 mais uma alfa, né? Isso aqui dá um fósforo 1531, que decai num silício 1430 mais um próton, né? E assim as outras reações também são válidas aí. E de maneira geral, a gente tem isso aqui, né? Então eu tenho aí o meu núcleo-alvo, né, um elemento X aí com Z e A, né, que seria aí número atômico e número de massa, mais a partícula alfa. Ela gera um núcleo composto, né, instável aí, onde eu aumento de 2 unidades o número de massa, o número atômico, perdão, e de 4 unidades o número de massa. Vai me gerar um núcleo produto, né, com um número atômico o maior de uma unidade, né, o número de massa maior de 3 unidades, mais uma partícula, um próton, né? Então, essa é a nossa transformação, ok? Existe uma maneira simplificada, né, de representar essas transformações aqui, né? Então, basicamente, eu poderia estar escrevendo essa primeira aqui, ó, como boro 510, né? Vou chamar aqui de alfa próton, carbono 613, né? Eu omito o núcleo instável do meio, né? Eu represento só partícula incidente, né? Núcleo alvo, partícula ejetada e núcleo produto, né? Por exemplo, na segunda aqui, eu poderia colocar o sódio 1123, alfa próton, né? Magnésio 1226, né? Então eu represento dessa maneira assim, com um alfa próton, né? Com parênteses no meio, que seriam as partículas aí incidentes e ejetadas. No último, por exemplo, poderia estar colocando aqui, ó, potássio 1939, né? Alfa próton, né? Cálcio 2042, né? Então essa é uma notação enxuta aí de estar escrevendo essa transmutação. Tudo bem? Deu para pegar a ideia, galera? Tranquilo? Beleza? Ok, vamos lá. Mais exemplos. Transmutação alfa-nêutron, né? Então, aqui agora, ó, a minha partícula incidente vai ser uma alfa. Sempre. E eu vou ter um nêutron ejetado. Então, fica aqui um nêutron 0 e 1, né? Lembrando que o nêutron não tem aí número atômico, né? Apenas aí número de massa 1. Então, aqui, ó, um lítio 37 mais uma alfa, me dá um boro 511, né? Que decai aí num boro 510 mais um nêutron. Nitrogênio 714, né? Mais uma alfa, me dá um flúor 918, né? Que decai num flúor 917 mais um nêutron, né? Então, essa aqui é basicamente uma das equações lá, uma das coisas que a gente podia estar vendo lá no experimento de Rutherford também, né? Podia estar decaindo no nêutron. E outros exemplos, né? Então, por exemplo, aqui um alumínio 1327 mais uma alfa, dá um fósforo 1531, que decai num fósforo 1530 mais um nêutron. Então, eu posso representar aí essas equações, né? Então, por exemplo, ó, vai ser um alumínio 1327, alumínio, né? Alfa nêutron e fósforo 1530. Essa primeira, por exemplo, ficaria lítio 37, alfa nêutron, boro 510. Então, usando sempre a notação enxuta, né?
Na parte entre parênteses aí fica a partícula incidente, que é alfa, e partícula ejetada, que seria o nêutron, e nas duas pontas, né, o meu núcleo-alvo e o meu núcleo produto. Beleza? Tudo bem? Tudo vai depender, né, da minha transmutação, né, do tipo de transmutação, né, do tipo de partícula incidente e do tipo de partícula ejetada, alfa, nêutron aqui no caso. Eu posso ter transmutação por prótons também, né? Então, olha só. Uma ideia aqui, ó, é uma partícula, né, um próton agora, interagindo com o núcleo-alvo, que vai decair numa partícula alfa mais um núcleo produto, né? Então aqui é um próton alfa agora, é o inverso, né? Antes eu estava fazendo alfa próton, agora eu tenho próton alfa. Então, ó, um lítio 3,6 mais um próton dá um berílio 4,7, que decai aí num hélio 2,3 mais uma alfa, né? Que seria aí um núcleo de hélio 2,4. A gente tem basicamente aqui um flúor 9,19 mais uma alfa, né? Ó, me dá um neônio 10,20, que decai no oxigênio 8,16 mais uma alfa. Então, sempre aqui a minha partícula incidente vai ser um próton, né? E a minha partícula ejetada, né, é uma partícula alfa. Então, é reação geral, né? Então, tem um elemento aqui X, Z e A, mais um próton. Eu aumento aqui no meu núcleo instável, né, um número na massa e um número no número atômico. E o núcleo que decai, né, ele vai ter aqui um número menor no atômico, 3 números menores aí na massa, mais uma partícula alfa. Né? Essa reação aqui é sempre uma reação exotérmica, né? Ele libera energia aí, né? Então eu vou ter sempre um mais Qzão, né? Que é uma reação que está liberando energia. Então fica aí a nossa transmutação por prótons. Eu poderia estar escrevendo, né, cada uma delas aí de maneira genérica, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o flúor 9,19 mais um próton alfa, né, que me dá aí um oxigênio 8,16, né? Então, sempre o próton alfa aí no meio, né? Aqui eu tenho lítio 6,3, próton alfa, né? Hélio 2,3. Tudo bem, galera? Tranquilo? Vocês estão acompanhando? Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Fácil, né? Bem tranquilo, né? Vamos lá ver mais exemplos. Ó, transmutação próton-nêutron ou transmutação próton-gama, né? Gama aí seria a minha partícula de luz, né? O fóton. Então, aqui, ó, de novo, eu tenho um próton incidente e a minha partícula ejetada é um nêutron. Certo? Então, ó, boro 5,11 mais um próton dá um carbono 6,12, que decai num carbono 6,11 mais um nêutron, né? Um níquel 28,58 mais um próton, né? Decai num cobre, gerando, né, um cobre instável 29,59, que decai num cobre 29,58 mais um nêutron, né? Todas essas reações aqui são reações endotérmicas, né? Reações aí que absorvem energia. Eu tenho um balanço Q negativo. Eu posso escrever essas reações, né? Por exemplo, a do boro aqui, ó. Boro 5,11, né? Próton, nêutron, carbono 6,11, né? Sempre entre parênteses, né? Partícula incidente, partícula ejetada, núcleo-alvo e núcleo-produto, né? Ambos aí, lado esquerdo e direito, respectivamente. Uma outra reação que temos, né? É aqui a do próton-fóton, né? Então, sempre aqui reagindo com próton. E aqui estou emitindo um fóton, né? Lembrando aí daquela aula que nós vimos de modelo padrão, né? O gama aqui é o nosso fóton. Partícula de luz, né? Basicamente energia, né? Então, o próton é absorvido pelo núcleo, né? Liberando aí radiação gama, que seria a radiação de fótons, né? Então, o núcleo produzido é geralmente instável, mas se torna menos instável, né, emitindo um próton. Essas aqui são reações altamente energéticas, né, porque emitem aí
fótons, né? Então, elas emitem muita energia, né? Emitem partícula de luz. Então, por exemplo, um carbono 612, né? Mais um próton, né? Cabe aí num nitrogênio 713 e continua 713 mais um fóton, né? Então, todas elas aqui estão nesse esqueminha, né? Poderia estar representando, né, de maneira genérica, né? Então, por exemplo, aí o alumínio 1327, né? Próton gama, opa, aqui é um P, aqui é um gama, né? Aí cai no meu silício 1428, né? Sempre aí o próton gama sendo a parte entre parênteses. Certinho? Beleza? Outros exemplos aí de transmutação, né? Agora eu posso fazer transmutação por deuteron. O que é um deuteron? Deuteron é um isótopo do hidrogênio, né? É o hidrogênio aí com um próton e um nêutron, né? Lembram da água pesada, deutério, né? Posso ter aí uma água, né, formada com isótopo de hidrogênio de deutério, né, chamado de água pesada. Não sei se alguém lembra disso aí do ensino médio, não sei se vocês viram aí na aula de química, né, mas eu posso ter também um deuteron, certo? Então, aqui a minha partícula incidente é sempre um deuteron, né, que eu vou chamar de Dzinho, ok? E ela vai liberar uma partícula alfa, né, sempre aí na reação. Então, aqui está um deuteron alfa, né, que seria aí a minha partícula incidente mais a partícula ejetada, né? Então, por exemplo, um oxigênio 816 mais um deuteron cai num flúor 918, que decai num nitrogênio 714 mais uma alfa, né? Poderia estar representando essa reaçãozinha aqui, né? Ó, um oxigênio 816, deuteron alfa, nitrogênio 714. Então, ela fica representada aí nessa maneira enxuta que a gente tem aqui. Inclusive na lista, né, na lista 5, as reações que eu dou, elas estão representadas dessa maneira enxuta aqui, né, que é para você justamente abrir ali a relação, né, fazer o balanço, número de massa, número atômico, e verificar qual é a relação ali, né? E aqui está a reação genérica. Então, um X aí, ZA, né, mais um deuteron, que dá num núcleo instável com uma unidade a mais no número de atômico, 2 unidades no número de massa. O núcleo produto vai ter uma unidade a menos do número atômico, 2 no número de massa, mais uma partícula alfa. Beleza? Tudo bem, gente? Dúvidas por enquanto? Bem fácil, né? Bem tranquilo. É só ficar atento às partículas, né? E a notação, essa notação enxuta aí, que não tem muito segredo. Maravilha! Mais alguns exemplos aqui, ó. Transmutação por deuteron, né? Também. Aí, só que agora, resultando em prótons, resultando em nêutrons, né? Então, aqui tá os nossos prótons, aqui tá os nossos deuterons. Então, carbono 612 mais um deuteron, caindo no nitrogênio 714, cai num carbono 613 mais um próton. Fósforo 1531 mais um deuteron, cai aí num enxofre 1633 mais um fósforo 1532 mais um próton, né? Então, essa é a reaçãozinha aqui, DP, certo? Deuteron próton. E eu posso ter também o deuteron neutro, né? Então, tá aqui o meu deuteron e os nêutrons, né, aí como produto. Certo? Então, ó, berílio 4,9 mais um deuteron, cai aí num boro 5,11, que decai num boro 5,10 mais um nêutron. Então, aqui, as reações de água pesada, né, que eu comentei agora há pouco, e as reações solares, né? Então, as reações de fusão, né, solares, né, que a gente resulta lá na liberação de energia do Sol, né, elas são basicamente aí transmutação por deuteron, né? Então, eu posso criar aqui, ó, 2 deuterons, né, que
gera um núcleo de hélio, né, uma partícula alfa aqui, que decai num trítio mais um próton, né, ou 2 deuterons, que decaem aí numa alfa, né, e cai aí num hélio 2,3 mais um nêutron, né. Então, são algumas reações que ocorrem dentro do Sol, né. Só que dentro do Sol, elas são reações naturais, né. Então, aí são reações de fusão nuclear. A gente vai falar sobre isso na aula que vem, né, mas elas ocorrem aí, né, também dentro do Sol. Tranquilo, galera? Tudo bem? Leandro, Alif, Arielson, Fábio, Gabriel, Giovana, Isabelle, Kaline, Kathleen, Larissa, Lucas, Mariana, Matheus, Murilos, Nicolas, Rafael, Tamires, Tavares, Vinícius, tudo certo, galera? Alguma dúvida? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Beleza. Mais alguns exemplos, né? Ó, transmutação por nêutrons agora, né? Então, agora a minha partícula incidente é um nêutron. Então, agora eu coloco um nêutron e estou gerando um próton. Então, por exemplo, aqui um zinco 3064 mais um nêutron, dá um zinco 3065, que decai num cobre 2964, mais um próton, né? E a gente tem basicamente aí, então, nêutron, próton, né? Então, isso aqui ficaria no primeiro exemplo aqui, né? Ó, nitrogênio 714, nêutron, próton, né? Carbono 614. Né? Essa daqui é justamente a reação lá do carbono 14, né? Que é como ele é gerado, né? Então, eu tenho aí um átomo de N2 da atmosfera, certo? Ele é bombardeado por um nêutron que vem lá dos raios cósmicos, ele gera um núcleo instável, né, aí, de nitrogênio 715, que decai num carbono 614, mais um próton livre, né? Então, essa é justamente a nossa reaçãozinha aí, que gera o carbono 14 na atmosfera. E aqui estão as nossas reações, né, de maneira genérica aí, o balanço massa e número atômico, né? Essas aqui são reações fáceis de ocorrer, pois os nêutrons não possuem carga, estão menos sujeitos a atrações coulombianas, né? Atrações coulombianas está relacionado com força elétrica, né? Para quem lembra aí de força elétrica, eu tenho constante de Coulomb, carga 1, carga 2 sobre distância ao quadrado, né? Aqui é o módulo das cargas. Certo? Então, essa seria a minha força de atração coulombiana, né? Justamente aí a força elétrica. Quem chegar vivo lá em Física 3, né? Daqui a basicamente aí um ano e pouquinho, né? A gente vai brincar bastante com essa equaçãozinha aí, né? Certo? Da força elétrica, né? Lá em Física 3, quem chegar lá, brincadeira, todo mundo vai chegar, né? Aí, então, eu digo vivo no curso, né? Não. Aí, então, tem bastante gente que às vezes acaba não desistindo, né? Tem N fatores aí. Beleza? Certo? Então, essa é uma transmutação por nêutrons. Um outro exemplo aqui, ó. Transmutação por nêutrons gerando partícula alfa, gerando fótons, né? Também aí. Então, por exemplo, aí, ó. Lítio 3,6 mais um nêutron, né? Então, todos aqui partículas de nêutron, gerando partículas alfa, né, como produto. E também nêutrons, né, gerando aí radiação gama. Né? Então, um exemplo aqui, ó, boro 5,10 mais um nêutron, dá um boro 5,11, que decai num lítio 3,7 mais uma alfa. Né? Então, posso escrever isso aqui, ó, como 5,10 boro, ó, nêutron alfa, que decai aí num lítio 3,7. Certo? E aqui, quando gera gama, né, ó, você tem uma reação do urânio, né, olha só, reação de fissão nuclear, está justamente representada aqui, ó. Então, urânio no 92,238, né, quando ele é bombardeado por um nêutron, ele gera aí um núcleo instável, né, de urânio 92,239, que decai, né, que fica aí em 239, mais uma radiação gama.
né? Então, o gama aqui é justamente o que libera energia, né, lá na nossa fissão nuclear, tá? Então, eu posso representar aí como sendo um núcleozinho composto N-gama aí também. Beleza? Se tem mais algum... Acho que era isso. Ficou alguma dúvida aí, galera? Tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Maravilha, então. Essa foi a nossa aulinha de hoje, né? Falei que era uma aulinha mais rápida aí, né? Foi só para a gente se familiarizar com a notação e com os produtos, né? Quem é núcleo-alvo, quem é partícula incidente, quem é partícula ejetada e quem é núcleo-produto, né? Então, basicamente, aí a gente viu, passou por todas, né? Alfa, próton, alfa, nêutron, né? Nêutron, alfa, nêutron, gama, próton, alfa, próton, nêutron, próton, gama, né? Todas elas aí, até o de deuteron também, a gente viu. Tranquilo? Beleza? Vejo que dá para fazer aí uns 2 exercícios da lista aí com a aula de hoje, já dá para brincar depois aí. Certinho? Ficou alguma dúvida? Tudo bem? Ô, professor, você pode Eu não estou a escutando o Aleph. resolução da Travou questão seu número áudio 1? aqui. Começa de novo, por favor. Putz, espera aí. Pronto, O áudio. deixa eu ver aqui. Você pode fazer a resolução número 1 da semana passada? Eu não consegui escutar tudo que você falou. Ficou um barulho no meio aí. Eu não consegui. Eu vou digitar. Você tá com alguma interferência aí no seu áudio que sua voz tá saindo aí meio que metálica, né? Tipo um robô aí. Eu não sei se é algum microfone, alguma coisa. Então eu não consegui compreender o que você falou. Resolução do exercício 1 da semana passada, eu te dou a resposta dele. Resolver, não. Né? A gente já resolveu, eu já dei a dica lá, né? Ali para vocês, lembra? Né? Comentei lá o número de respirações que o cara fez, né? A quantidade de volumes por litro, né? Dei a conversão ali do valor, né? Eu posso te dar a resposta desse exercício, se você quiser. Né? Deixa eu procurar no livro aqui, peraí. Olha só, esse exercício está no livro 4 do Halliday, que é o livro Ótica e Física Moderna, né? Vamos achar ele aqui no capítulo de... se eu não me engano, é o capítulo 41. Não, 42. Física Nuclear. Capítulo 42 do livro. Vamos achar aqui, exercícios. Eu peguei do livro. Partícula alfa, núcleo de ouro. Estrela de nêutrons. Nêutron, tabela periódica, partícula alfa, moeda, células cancerosas, meia-vida, nuclídeo, isótopo, meia-vida, teste nuclear, aqui. O ar de algumas cavernas, né? Exercício 33 do capítulo 42. Vamos ver quanto vai dar aqui. Nas respostas. Vai dar 10 a terceira átomos.
1 vezes 10 na terceira, não, né? 10 a 13 átomos. Essa é a resposta. Beleza? Tem que dar isso. Tranquilo, então? Beleza? Então, até amanhã, galera. Se cuidem aí. Bom descanso, tudo de bom. Valeu. Tchau. Falou.